Você sabe o significado da palavra Páscoa? Quando foi celebrada a primeira Páscoa? Quem a celebrou? Quem era esse povo? O que eles comeram na Páscoa? Você sabe se a Páscoa deles tem alguma relação com a nossa Páscoa de hoje? E o mais importante, o que a Páscoa tem a ver com a sua vida? Para elucidarmos estas questões, estaremos estudando numa série de vídeos que o projeto Bons Frutos preparou, a série Ele Vive. E durante toda essa semana teremos vídeos especiais para você e a sua família assistirem aí no conforto da sua casa. Então, já vai compartilhando com seus amigos, vai deixando seu like aqui no nosso canal, se inscrevendo aqui no nosso canal e compartilhando agora uma mensagem de esperança. Estamos passando um momento muito difícil de pandemia e compartilhar a mensagem de esperança que trazem alegria. A Páscoa significa renovação. Isso é muito bom e traz uma esperança a todas as famílias. Então vamos começar. Hoje estamos no primeiro domingo. Hoje, pela tradição católica, é comemorado o Domingo de Ramos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, um domingo antes da sua morte e ressurreição, ele entra em Jerusalém, assentado em jumentinho, e as pessoas pegavam ramos das árvores, estendiam no chão roupas para que ele passasse naquele local. Mas será que realmente temos o que comemorar neste dia? Olha só o que estava acontecendo naquele momento. A primeira coisa a gente lembrarmos é que este dia que aconteceu com o Senhor Jesus, ele já havia sido profetizado, já estava predito muito antes dele vir ao mundo, que um dia ele entraria na cidade de Jerusalém, assentado em um jumentinho. Isso está escrito em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que diz: Alegra-se muito, cidade de Sião. Exulta, Jerusalém, eis que o teu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho. Um jumentinho cria de uma jumenta. Isso já havia sido profetizado. O Senhor Jesus cumpriu todas as profecias a respeito do Messias que estavam sendo preditas no Antigo Testamento. E essa foi uma das profecias que foi cumprida na vida do Senhor Jesus. Agora, existem algumas coisas que é importante a gente lembrar. O jumento era um animal novo e nunca tinha sido montado por ninguém. É interessante lembrar isso na vida de Jesus, que ele tinha sempre a primazia em algumas coisas que ele usava, em algumas coisas que estavam relacionadas à sua vida. É muito bom lembrar de Maria, né? A Virgem, a mãe de Jesus, foi o primeiro filho que ela teve. Ela nunca tinha tido relação com homem algum e nem tinha tido filhos nenhum. Jesus foi o seu primeiro filho. O jumentinho que ele assentara foi um jumentinho que ninguém havia montado. E aquele jumentinho, ele ainda era um jumentinho que talvez mamasse ainda, porque a Bíblia diz que ele foi junto com a sua mãe. E Deus ali, respeitando a lei da natureza, ele leva também, manda levar ali junto com ele a mãe do jumento. Lembre-se que quando Jesus foi sepultado, José de Arimateia havia comprado um sepulcro novo, um sepulcro em que ninguém havia sido sepultado ainda. Jesus foi o primeiro a ser sepultado naquele sepulcro. O problema daquela época era o que aconteceu naquele cenário ali em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Olha só o que estava acontecendo. Jesus, no todo o seu ministério, durante 3 anos, ele operava muitos milagres. Só que quando ele operava os milagres, ele dizia para a pessoa: não conte para ninguém. Vá e não conte para ninguém. Então, às vezes, a pessoa que era curada nem sabia quem era Jesus. A exemplo daquele homem que era cego e Jesus passou lodo nos olhos dele e mandou ele lavar lá no tanque de Siloé. Aquele cego, depois que ele começou a enxergar, ele não sabia quem o havia curado, né? Então eram milagres que Jesus fazia de forma assim silenciosa para que as pessoas não soubessem. Por quê? Porque quando as pessoas viram ele operando vários milagres, as pessoas queriam proclamá-lo como rei. E agora Jesus opera um dos maiores milagres, que foi a ressurreição de Lázaro. E esse não foi um milagre velado. Quando Jesus opera a ressurreição de Lázaro, ele opera
para uma grande multidão que estava ali. Os discípulos estavam vindo de viagem com ele e estavam todos ali. E muitas pessoas haviam vindo, né, para ver aquele milagre que havia acontecido. E quando as pessoas viram Jesus, aquele homem que havia multiplicado pães, né, aquele homem que havia operado tantos milagres, agora ele ressuscita um morto que já estava morto há quase 4 dias. Então as pessoas queriam proclamá-lo como rei. E os fariseus, ouvindo isso, eles ficaram muito revoltados, porque uma multidão estava se convertendo a Cristo, e eles começaram a planejar uma forma de matar a Jesus e matar também a Lázaro. E é nesse cenário que Jesus pede para os seus discípulos e diz para eles: olha, quando vocês chegarem aí, mais próximo da cidade que vocês estão, vocês encontrarão um jumentinho amarrado junto com a sua mãe. Vá lá e pegue o jumentinho para mim. Os donos do jumento irão perguntar: por que vocês estão desamarrando esse jumento? E você diga para eles: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta. Olha que interessante, na vida do Senhor Deus, a soberania de Deus estava na vida de Jesus. Ele sabia das coisas antes delas acontecerem e ele sabia realmente como que as coisas iriam acontecer. Ele sabia que aquele jumento estava ali, que os donos estariam ali, que os donos falariam aquilo e que essa resposta também seria suficiente para que os donos cedessem o jumento para que ele se assentasse. Então a Bíblia diz que aquele jumento vem, o jumento não tinha nem sela. O Senhor Jesus, os discípulos ali do Senhor Jesus pegam as suas roupas e cobrem o jumento para fazer tipo uma cela ali para o Senhor assentar naquele jumento. E ele vai entrando na cidade de Jerusalém assentado em um jumentinho. Mas por que um jumentinho? A gente vê muitas pessoas dizendo que era um sinal de humildade. Jesus estava ali entrando um jumento emprestado. Mas o jumento, ele era realmente o animal usado pelos reis naquela época, os reis de Israel. Nós temos muitas passagens na Bíblia em que Davi usa uma mula, Saul usa uma mula, Salomão, então empresta mulas, né? Então aquele animal era realmente um animal usado na cultura judaica. O animal, o cavalo, ele era usado mais no Império Romano. Então Jesus ele estava se identificando com uma cultura daquele povo aonde ele morava, ali onde ele estava inserido, a cultura judaica, entrando na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. Só que quando ele entra na cidade, as pessoas começam a dizer: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito filho de Davi, o nosso pai. E ali eles começam a gritar: Hosana. A palavra Hosana significa salva-nos. Então, a proclamação daquele povo é que nós dizemos que não se tinha muita coisa para se comemorar. Porque aquele povo estava querendo declarar Jesus como rei, e um rei temporal. Um rei para aquele momento ali em que eles estavam vivendo. Eles queriam um rei que destruísse o Império Romano, que liderasse eles. Um rei que, como foi o rei Davi, que expandiu o território nacional de Israel. Então eles queriam proclamar Jesus como um rei para aquele momento. Hosana, salva-nos, Senhor. Salva-nos do Império Romano. Salva-nos desse sistema político. Salva-nos dessa escravidão. E eles queriam um rei para aquele momento. Tanto é que uma semana depois, a menos de uma semana depois, na sexta-feira, essa mesma multidão que estava gritando Hosana, ela se junta a uma outra multidão e grita: crucifica-o, crucifica-o. Esta mesma multidão. Por quê? Porque o que eles queriam era um rei temporal, era um rei para aquele momento ali. Então, o Senhor Jesus, quando ele vê essa reação da multidão, ele começa a chorar. A Bíblia diz que ele saindo dali e ele chega na cidade de Jerusalém, é uma das poucas vezes, alguns poucos relatos na Bíblia, em que Jesus chora. E ele chora sobre aquela nação e diz: ai de ti, Jerusalém, porque você não entendeu o dia da tua visitação, o dia do príncipe da paz. Ele vinha sentado no jumentinho como alguém declarando a paz em Israel, declarando um novo reinado nos corações das pessoas. Jesus não veio para ser um rei
terreno. Talvez aquela multidão imaginasse assim, nossa, um rei, né, que multiplica pães, um rei que ressuscita mortos. Isso num cenário de guerra seria muito importante. Já pensou um rei que desse suprimento no momento da guerra? Um rei que ressuscitasse os soldados mortos? Seria um rei maravilhoso, isso seria um exército invencível. Então eles imaginaram um rei para aquele momento, para aquele cenário que eles estavam vivendo. E será que hoje, nos nossos dias, o que você entende da pessoa do Senhor Jesus? Será que as pessoas hoje não estão com a mesma mentalidade daquele momento? Porque nós vemos muitas pessoas indo a igrejas, muitas pessoas procurando a Cristo, mas talvez para solucionar os seus problemas temporais, para solucionar os problemas políticos do Brasil, talvez curar suas enfermidades, melhorar sua vida financeira aqui na terra. Mas nós entendemos que o Senhor Jesus, ele veio com um reinado eterno. Ele não veio para domínio aqui nessa terra, para melhorar a nossa vida financeira, ou talvez abençoar a nossa casa, ou talvez mudar o sistema político. Deus veio, o Senhor Jesus veio para mudar o sistema espiritual na vida de cada pessoa. Nós estávamos escravizados pelo pecado e Ele veio para trazer a libertação do pecado, mudança de vida, transformar o nosso entendimento, transformar o nosso coração e a nossa mente, porque enquanto a mente não for mudada, o sistema vai continuar poluído, porque ele é poluído por causa do pecado. E o Senhor Jesus é um Deus, Ele disse, o meu reinado não é deste mundo. O meu reinado é um reinado celestial que habita no coração de cada pessoa. Se você entendeu isso, que você celebre esse domingo do Senhor Jesus entrando dentro do seu coração e mudando a sua mente, a sua vida, transformando o seu ser. E durante esta série, você vai ter muito o que comemorar, porque o nosso Deus veio para transformar vidas. A Páscoa é renovo, a Páscoa é transformação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like aqui no nosso canal e esteja ligado durante esta semana na nossa série Ele Vive.